Está na hora do Café Missioneiro, até às 2 da tarde. Acompanhe a sua revista diária da Novos Horizontes com o jornalista e comunicador Fábio Della Rui. Muito boa tarde, 1h20 deste 8 de julho de 2015. Muita coisa acontecendo na política que interfere diretamente na nossa vida. O interessante é que, para os que não acreditam nas mudanças, eu me lembrei do pedacinho de uma música bem bobinha dos anos 80. No balanço das horas, tudo pode mudar. Que o resto desta quarta-feira seja para nós todos de luz, sem mágoas, rancores e ódio. Mais uma vez, boa tarde. Eu tenho aqui comigo no Café Missioneiro o Jefferson Moraes, que vai trazer roquinhos e rocões ao vivo aqui para os internautas e nossos radiovintes. Eu começo o café de hoje com uma pequena fábula. Um homem vivia à beira de uma estrada e vendia cachorro-quente. Ele não tinha rádio, ele não tinha televisão, ele não lia jornais, mas produzia e vendia o melhor cachorro-quente da região. Ele se preocupava com a divulgação do seu negócio, colocando cartazes na estrada, antes do local onde ficava o seu estabelecimento. Ele oferecia o seu produto em voz alta e o povo comprava e gostava. As vendas foram aumentando cada vez mais e ele comprava o melhor pão e a melhor salsicha. Foi necessário também adquirir um fogão maior para atender a grande quantidade de fregueses e o negócio prosperava a olhos vistos. Seu cachorro-quente era o melhor. Vencedor, ele conseguiu pagar uma boa escola ao filho dele. O menino cresceu e foi estudar economia numa das melhores faculdades do país. Anos depois, finalmente, o filho já formado voltou para casa. Notou que o pai continuava a vidinha de sempre, vendendo, agradando e prosperando. E ele resolveu ter uma conversa séria com o pai dele. Ele disse o seguinte: pai, então você não ouve rádio? Você não vê televisão? Você não acessa a internet? Não lê os jornais? Há uma grande crise no mundo. A situação do nosso país é crítica. Está tudo ruim. O Brasil vai quebrar. Depois de ouvir as considerações do filho doutor, o pai pensou: bem, se meu filho, que estudou economia na melhor faculdade, se meu filho que lê jornais, que vê televisão, que acessa a internet, que participa de rede social, acha isso, por que razão eu não devo achar? A coisa deve estar preta mesmo. E com medo da crise, o pai procurou um fornecedor de pão mais barato. E é claro que o pão tinha uma qualidade pior. Começou a comprar salsichas mais baratas, que também eram piores. Para economizar, parou de fazer propaganda, de colocar cartazes na estrada. Abatido pela notícia da crise, ele já não oferecia o seu produto em voz alta. Tomadas essas providências, as vendas começaram a cair e foram caindo e chegaram a níveis insuportáveis. O negócio do cachorro-quente do velho, que antes gerava recursos até para pagar a faculdade de economia do filho, quebrou. O pai triste então falou para o filho: você estava certo, meu filho. Nós estamos no meio de uma grande crise. E comentou ainda com os amigos de uma forma orgulhosa: bendita a hora que eu fiz o meu filho estudar economia. Ele me avisou da crise. Esse texto que eu adaptei
É uma versão radiofônica sintética de um texto de um sujeito chamado André Mansur e nos revela uma grande lição. Vivemos em um mundo contaminado de más notícias e se não tomarmos o devido cuidado, essas más notícias nos influenciarão a ponto de roubar a prosperidade das nossas vidas. Portanto, cuide-se, liberte-se e lute pelos seus objetivos de forma consistente e permanente. Hoje pela manhã, quando eu fazia esse resumo para tentar trazer esse texto aqui para o Café Missioneiro, imediatamente após eu ter terminado e ter pensado dessa forma otimista de propor essa reflexão aos radiovintes e internautas, o Jefferson Moraes, que está aqui comigo do meu lado, me mandou o inbox a versão dele para uma canção do Guns N' Roses. Eu cliquei e, enquanto redigia alguma coisa, eu fiquei ouvindo aquilo ali. Gostei muito e imediatamente respondi para ele, botando a pressão e convidando para estar aqui. Jefferson, que legal que essas coisas acontecem na vida da gente. Eu estava querendo uma atração musical para hoje, lembrando até que ontem o Cazuza, foram os 25 anos da morte do Cazuza ontem, e eu disse, pá, que legal se eu encontrasse alguém para vir o programa, para tocar algumas canções ao vivo e tal. A gente tem ótima captação aqui no nosso estúdio, e que bom que tu apareceu, rapaz. Muito boa tarde, que legal que tu estás aqui. Obrigado pelo convite, né? É uma satisfação poder participar do Café Missioneiro. Pois é, essa coisa do momento realmente torna as coisas especiais, né? Que só existe mesmo esse momento presente que a gente vive, né? O passado e o futuro, eles não existem, na verdade. E isso que torna as coisas legais, né? A gente viver o momento presente, estando presente, e esse é o presente, né? Uhum. Jefferson, tu és professor de yoga e professor de música. Isso. Algo muito tranquilo, assim, né? Tu propõe, tu és vegano também, tu me dizia, na tua existência, o que isso faz? O que isso significa para ti? Essa tua atitude perante a vida, no sentido de viver de uma forma mais tranquila, de uma forma menos nervosa. Isso assim, até ontem eu falava com um amigo de infância, assim, que hoje mora em Florianópolis, Patrick Dornelles, que a gente falando de música e tal, assim, e aí a gente entrou nesse assunto, mas essa coisa de tocar, como... Eu digo, cara, a gente não tem como desistir, não tem como parar, sabe? Se não tá bom, uma hora vai ficar bom, sabe? Então, porque desistir não é uma opção. Então, eu acho que foi a partir daí que a coisa começou a se construir, porque para mim essa coisa, o yoga e a música, eles vieram a ser uma profissão para mim porque eu não desisti daquilo ali, que era uma coisa que eu queria para mim. E aí, consequentemente, aquilo foi evoluindo até chegar numa questão de querer trabalhar com isso, né? Então foi uma coisa... O centro que leva o teu nome, Jefferson Moraes, o que oferece? Lá a gente trabalha aulas de yoga e de música. De música, de instrumento, violão, guitarra, contrabaixo, canto, teclado, né, percepção, teoria. E as aulas de yoga que trabalha essa parte da filosofia, que existe o yoga e existe a yoga, né? Que as pessoas às vezes confundem que yoga é uma coisa que existe só no Brasil. E o yoga é o que veio daquela região da Índia, de 5.000 anos atrás, né? Por aquele povo. Não é uma atividade indiana, como as pessoas às vezes pensam. Ele foi originado na região que é a Índia hoje, como se fossem os nossos índios aqui, né?
Então, é como fosse a atividade dos índios deles lá, os Drávidas. Eles que praticavam o yoga. E aí, depois da colonização europeia, um pouco daquilo se perdeu, um pouco foi esquematizado, e aí foi, mas Em termos gerais, assim, para quem ainda é absolutamente cru nesta... O que consiste a filosofia do yoga? O yoga, ele é uma filosofia prática, na verdade, assim, que através de exercícios práticos a gente pratica essa filosofia. Não é uma filosofia que a gente vai discutir e ler, não, ela é uma coisa que deve ser praticada. Através dos exercícios corporais, respiratórios, começa uma conexão que parte assim da ideia que a mente, as emoções, o corpo, eles estão conectados, mas a gente lida com eles de formas separadas, como cada um tem a sua independência. O yoga procura resgatar isso, da pessoa fazer essa conexão da mente com o emocional, com o físico, e aí unificando isso, que o yoga, uma das traduções possíveis é união, né? Que é essa união desses corpos, da consciência, enfim, dessa forma. Tu vais tocar para nós aqui algumas canções durante o programa. Ontem, o poeta, talvez o poeta mais rebelde da minha geração, eu diria, eu vivi intensamente os anos 80, fui a pelo menos 4 ou 5, eu não tenho certeza, shows entre Barão Vermelho e Cazuza, e os 2 últimos shows em Porto Alegre foram realizados no Teatro Presidente, que, por sinal, dias atrás veio a triste notícia que definitivamente ele vai ser extinto lá em Porto Alegre. Claro que ele já estava numa fase bem avançada da doença, mas foi o grande rebelde. Para mim, eu diria assim, como um depoimento pessoal, assim, mais que o Renato Russo. Sim. Né? E agora, 25 anos depois, a gente ouvindo as músicas dele, há pouco no site da Novos Horizontes estava sendo executada uma canção dele, e é um tempo que passou, né? E algumas músicas, algumas frases das músicas deles eu considero maravilhosas. Tu preparaste alguma coisa dele aí, né? Então, lembrando desse período aí do pop rock brasileiro, que aqui na Novos Horizontes está sempre muito presente, eu gostaria que tu executasse a canção. E tu quiseres um comentário sobre o Cazuza, o que tu... Claro. Porque tu é bem mais jovem, né? Tu não pegou a fase dele, né? Eu não peguei, mas assim, vamos dizer, dentro que a linha que eu sigo de trabalho, de tocar, principalmente assim, é mais dentro do rock nacional, rock internacional. E o Cazuza, dentro do rock nacional, para mim foi o que mais me influenciou, assim, dessa coisa de gostar mesmo, que eu tive, é engraçado falar isso assim, mas eu tive bastante resistência em ouvir rock nacional. Eu gostava de rock internacional, gostava de Nirvana, de Iron, de Guns, dessas coisas assim, Doors. E para ouvir o rock nacional, para mim aquilo não entrava, não descia. Então o Barão com o Cazuza, principalmente, assim, foi que abriu essa porteira de começar a gostar, tomar gosto por aquilo ali, aquela fusão de estilos, de misturar o blues com o pop, e depois a fase do Cazuza de misturar ainda outros estilos mais MPB, bossa. Então é incrível, o trabalho muito... E eu vou te dizer uma coisa, nós que gostávamos essencialmente do rock brasileiro naquela época, a gente não entendeu direito isso naquele período. Claro que com o passar dos anos que isso foi assimilado,
se valorizou muito mais esse período bossa novístico e sambista dele, porque a gente era bem preconceituoso nesse sentido, né? E, enfim, um artista completo, né? Foi isso uma das causas que ele saiu do Barão, né? Foi por causa de querer fazer agregar outros elementos no rock, né? Com essa veia rock que ele tinha, né? De exposição, de ser mesmo, né? Muito bem, o que vem agora? Vamos começar com o Barão, do Bete Balanço, Vamos lá. Toca a ficha. Pode seguir a tua estrela, o teu brinquedo de estar fantasiando o segredo do ponto onde quer chegar. O teu futuro é duvidoso, eu vejo grana, eu vejo dor, no paraíso perigoso que a palma da tua mão mostrou. Quem vem com tudo não cansa, Bete Balanço, meu amor, me avise quando for a hora. Pode seguir a tua estrela, o teu brinquedo de estar fantasiando em segredo do ponto onde quer chegar. O teu futuro é duvidoso, eu vejo grana, eu vejo dor, no paraíso perigoso que a palma da tua mão mostrou. Quem vem com tudo não cansa, Bete Balanço, meu amor, me avise quando for a hora. Quem tem um sonho não cansa, Bete Balanço, por favor, me avise quando for embora. Não ligue pra essas caras tristes, fingindo que a gente não existe. Sentadas, são tão engraçadas, donas das suas salas. Pode seguir a tua estrela, o teu brinquedo de estar fantasiando em segredo do ponto onde quer chegar. O teu futuro é duvidoso, eu vejo grana, eu vejo dor, num paraíso perigoso que a palma da tua mão mostrou. Vem um sonho, não cansa, Bete Balanço, meu amor, me avise quando for a hora. Jefferson Moraes, ao vivo aqui no Café Missioneiro desta quarta-feira. Faltam 21 minutos para as 2 da tarde. Nós vamos ao intervalo e em seguida o nosso, quase que veio abaixo, mas o Marcos Luft é goleiro. Que bom que ninguém nota, né? É uma luminária aqui que veio por cima, mas não tivemos problemas maiores. A gente fala sobre estratégias de manipulação mediática. Quando eu lancei esse assunto hoje pela manhã, algumas pessoas se manifestaram. E eu vou apresentar aqui o que os internautas comentaram a partir do momento que eu apenas propus a gente bater um papinho sobre isso. Em seguida, no Café Missioneiro. Seu rádio. Novos Horizontes. FM.
Falar em leitura nos dias de hoje, pode parecer algo meio assustador para alguns, assim. Eu proponho agora, nessa reta final do Café Missioneiro, uma reflexão a partir dos conceitos de Noam Chomsky, o escritor que identificou 10 formas, pelo menos 10 formas de manipular uma população. No livro Armas Silenciosas para Guerras Tranquilas, o Chomsky descreve essas teorias. Eu fui buscar uma pequena síntese de algumas dessas estratégias, baseado no que eu vi no último final de semana e que vejo de forma quase que sistemática em veículos de comunicação por aqui. Entre as estratégias dele está a estratégia da distração. Um elemento primordial no controle social é essa estratégia da distração. Ela consiste em desviar a atenção das pessoas dos problemas que são realmente importantes e das mudanças que muitas vezes são decididas pelas elites políticas, econômicas, mediante uma técnica de dilúvio e inundação de contínuas distrações de informações insignificantes. Pensem bem no que eu estou dizendo. Também, uma das estratégias é criar problemas para depois oferecer as soluções. Esse método é denominado problema, reação, solução. Então, cria-se um problema a partir de uma situação prevista para causar uma certa reação nas pessoas e depois aparecer como o dono da grande solução. Vocês estão lembrando, pensando em alguém? Pois é. A estratégia também outra da gradualidade. Para fazer uma medida aceitável, para que essa medida passe a ser aceita, basta aplicar essa medida de conta-gotas. Aquilo vai indo devagarinho, isso pode ser em anos ou em meses, e vai se fazendo de conta que está se resolvendo algum problema. Por exemplo, aqui no Brasil, nas décadas de 80 e 90, nós ouvíamos coisas, eu tenho ótima memória, como o Estado mínimo, as privatizações, a precariedade das coisas, a flexibilidade, a inflação, os salários que não acompanhavam, né, essa inflação, enfim. Seguindo nessas ideias, eu não vou colocar todas aqui, me chamou muito a atenção uma delas colocada em prática no último final de semana. Meu amigo Fábio Salsis chama a atenção para uma dessas questões. Fiquei triste quando fiquei sabendo, ele diz, que colegas estão tendo seu salário e foto publicadas. A lei de acesso é lei o acesso público aos valores, mas o contexto de transformar quem recebe mais, mas devido a méritos adicionais próprios da carreira, em vilões perante a população, causa, segundo ele, né, é um tipo de culpa. Seguindo aqui, desculpa que o texto sumiu da tela, mas enfim. Ele chama a atenção para algo que foi publicado nos jornais, que muitas pessoas ficaram chocadas, porque, segundo ele, isenta o poder público de qualquer responsabilidade. E ele completa dizendo que acredita que na falta de recursos existentes no governo municipal, mas que a tática de escolher funcionários antigos para serem apedrejados é covardia. É isso, Jefferson. A gente tenta ser leve, assim, mas é terrível a gente notar que existem formas de se comunicar usando
essas técnicas quase que maquiavélicas? É complicado, assim, até dentro das coisas que vamos dizer que eu tenho mais conhecimento e que vejo mais e procuro pesquisar mais dentro da questão da alimentação, que é hoje o consumo da carne bovina é um assunto da ONU, né? Uhum. Então é uma questão que não envolve mais só gostar ou precisar, enfim, mas e todo o processo da indústria, do marketing, dos grandes fazendeiros, tudo que envolve aquilo para continuar ainda o meio de manipular a informação para que as pessoas não saibam o que está acontecendo, mas hoje a globalização atua de uma forma que não tem como você conseguir reter a informação por muito tempo, né? Ela consegue, por meios, internet, enfim, chegar às pessoas de alguma forma. Só que tem esse outro lado que você colocou da situação das pessoas usarem isso para distorcer a informação, que eu acho que faz parte, que a gente vê que o jornalismo, pelo jornalismo hoje é uma coisa que quase que não existe, de ser imparcial, de transmitir a informação sem, sabe, esse jogo político de favorecer interesses, de simplesmente você dá a notícia, né? Como ela é, sem mistificar aquilo, nem apontar falsos vilões, nem nada disso, né? Isso é uma coisa que é bem... a gente vê diariamente isso acontecendo, né? E aí fica a questão, como sair disso? Como você sair dessa bola de neve? Como mudar isso? Tem que ficar no ar, algo assim. A gente, alguns lutam contra isso, mas também acabam por receber até acusações, né? Meu amigo, o que a gente encaminha no final do programa? Nós vamos ter que deixar o papo. A gente pode conversar, a gente falou um pouquinho sobre yoga, mas de marcar uma outra data aqui para que tu esteja aqui novamente. Conversando sobre o Matheus Rasta. Ontem eu brinquei com ele aqui, que é o homem que ninguém convida para churrasco. O homem verde, né? É, o homem verde. Convida sim, não tem problema nenhum, a gente sempre dá um jeito, claro. Tu gostas muito também de um churrasco de abacaxi, isso é uma coisa... Abacaxi, cara, pãozinho com alho, aquele queijo coalho, sabe? É bem bom. Muito bem. Pois é. Ele disse, quando te encontrou aqui, ele disse, mais um que não come churrasco. Estamos em maioria. É com aquele orgulho dele, né, Jefferson? Verdade. Então, assim, com o que tu termina o programa conosco hoje? Vou fazer a música que me trouxe aqui, né? Muito bem, Guns N' Roses. Guns N' Roses. Então vamos lá. She got a smile that it seems to me remind me of shower memories wherever anything was as fresh as bright blue sky. No one there when I see her face, she take me away, special place. I feel a star too long, I probably break it down and cry. Child of mine, whoa, sweet love of mine. She got eyes on the bluest skies, and if they stop rain, I hate to look into those eyes and see in the eyes of pain. And how and round a child, and pray for the thunder and the rain to quiet me, pass me by.
Where do we go now? Where do we go? Where do we go? Sweet child, where do we go now? Where do we go? Sweet child, where do we go now? Where do we go now? Where do we go? Where do we go now? Where do we go? Where do we go now? No, 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 no. Sweet child, sweet child. Jefferson Moraes ao vivo no Café Missioneiro. A gente vai terminando o programa e eu conto uma história para vocês. Acredite se quiser, rádio ouvinte e internauta. Em Passo Fundo, o vereador do PDT, Sidney Ávila, deu declarações polêmicas que foram parar nas redes sociais ontem no comecinho da noite. Durante o expediente da Câmara de Vereadores de Passo Fundo, ele diz que após consumirem uma determinada substância entorpecente, as pessoas perdem sua orientação sexual. Nas palavras do pastor, após o uso dessa droga, conhecida como droga do amor, rapazes viram moças e moças viram rapazes. Em outra ocasião, o senhor Ávila ligou a homossexualidade à pedofilia. O plural coletivo S Diverso de Passo Fundo, procure isso no Facebook se você quiser, plural coletivo S Diverso de Passo Fundo, disponibilizou no Face o vídeo com a declaração deste senhor. Com isso, eu termino o Café Missioneiro. 13 horas e 57 minutos. Jefferson, muito obrigado por estar aqui. Obrigado por Já deixo o convite, a gente agenda aí nos Claro. próximos dias, tu voltares aqui. E é isso. Amanhã eu recebo aqui no Café Missioneiro integrantes da reitoria da Universidade Federal da Fronteira Sul de Cerro Largo, previamente agendado e já confirmado. Muito bem, então até lá. E boa tarde. A melhor rádio do seu rádio. Novos Horizontes.